Olá! Hoje é Natal. E a gente sabe que essa data se comemora o nascimento de Jesus. Não que tenha sido o dia que realmente Jesus nasceu. Agora, o que é interessante é que muitos criticam aqueles que comemoram o dia de Natal. Muitos criticam aqueles que colocam uma árvore de Natal em sua casa, até mesmo em sua igreja. Existem várias dúvidas ou vários questionamentos com essa data, 25 de dezembro, onde mundialmente se comemora o Natal. Será que de fato há uma condenação por uma suposta ideia de que seja uma festa pagã? Realmente é proibido você comemorar o Natal? O cristão comemorar o Natal? O cristão ter uma árvore de Natal? São vários questionamentos que todos os anos tem nessa data. E esse ano não vai ser diferente. Vamos mais uma vez saber o que a Bíblia fala sobre esses assuntos relacionados com o Natal. A partir de agora, está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Com certeza você teve aí um dia especial, ou pelo menos a maioria das pessoas tiveram um dia especial, o dia de Natal, mas já está aqui ligadinho com a gente. Seja muito bem-vindo, é um prazer ter a sua companhia aqui no programa Na Mira da Verdade e já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada pelo nosso país, seja por parabólica, seja por canal aberto, seja por canais por assinatura. Tem uma infinidade de lugares para você acompanhar a Novo Tempo, além da internet pelo Facebook. Obrigado por você já estar aí com a gente e daqui a pouquinho eu falo como que você faz para participar do programa. E com ele e comigo, né, está ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, Tito. Graças a Deus estamos aí em mais um Natal e mesmo que muitos aí fiquem até bravos de dizermos um Feliz Natal, nós queremos desejar a todos, né, que não só nesse período do ano, mas que em todos os dias do ano, Cristo seja o centro da sua vida, que você seja um amigo de Cristo, que você sinta os benefícios dessa amizade com Ele e que você possa aproveitar esta ocasião do ano para falar de Cristo para as pessoas. Nós queremos dar algumas dicas, alguns toques para você no programa de hoje, para que você evite os extremos. É isso mesmo, você já está até de gravatinha vermelha aí, já lembrando do Natal, né, professor? Eu preferiria uma azul, né? Eu acho que o Natal tinha que ser de cor azul, mas tudo bem, vai passar, vai passar. Muito bem, professor, nós abrimos o programa, como sempre, né? Essas dúvidas natalinas, né? Essas dúvidas natalinas sempre chegam. Afinal de contas, é uma festa pagã, o cristão não deve comemorar. Outra coisa é a tal da árvore de Natal, isso é um símbolo pagão, você não deve ter na sua casa. Professor, o que podemos tirar alguma coisa da Bíblia para justificar isso ou realmente condenar esse momento natalino que os cristãos também convivem? Pois realmente, Tito, existem muitas teorias sobre o Natal e algumas delas, né, dizem que o Natal era uma festa pagã e que a árvore de Natal, que tem como enfeite as bolinhas de Natal, representavam nos cultos pagãos as cabeças das crianças que eram decapitadas em sacrifícios infantis e tudo mais. Só que existe muita bobagem em torno disso e eu incentivo a todo telespectador e ouvinte a não se basear simplesmente em artigos de internet. Você tem que ir sim a artigos de internet, mas a fontes históricas realmente confiáveis. Tá? Quando você analisa as fontes históricas confiáveis, você percebe que não existe uma versão 100% que diga, a origem do Natal é essa, pá. Os eruditos se dividem, né, em algumas opiniões.
E a opinião mais aceita é a de que o Natal, originalmente, né, era celebrado em 25 de março e depois em 6 de janeiro, em celebração ao Deus Sol. Essa celebração era chamada de Natalis Solis Invictus, né? Que significa nascimento do Sol invencível. Então, parte dos eruditos crê nesta origem, mas também não se pode bater um martelo 100%. O que sabemos é que, posteriormente, passou a ser celebrado no 25 de dezembro e que, como uma estratégia evangelística muito inteligente, né, o Papa Júlio I, por volta de 336 depois de Cristo, ele cristianizou a festa, diríamos assim. E como que ele fez isso? Com base em Malaquias 4:2, falando de Cristo que é a luz do mundo, de acordo com João 8:12, Malaquias 4:2 fala assim: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Então o que o Papa Júlio I fez? Ele, ao invés de as pessoas celebrarem o nascimento do sol, o astro, como uma divindade pagã, ele cristianizou a festa, diríamos assim, incentivando as pessoas a celebrarem o nascimento do sol da justiça, que é Jesus e que nos traz a salvação. Então, como uma estratégia evangelística, diríamos assim, ele aproveitou dessa data com base em Malaquias 4:2 para desviar a mente das pessoas do paganismo para o cristianismo. Isso que o Papa Júlio I fez é um erro? Óbvio que não. Por quê? Primeiro, a Bíblia não condena celebrar o nascimento de alguém. Se nós formos, por exemplo, para Lucas capítulo 2, dos versos 8 em diante, nós percebemos, até o verso 14, que os anjos celebraram o nascimento de Jesus. A data, obviamente, não foi preservada, possivelmente porque nós iríamos idolatrar a data, mais do que a Cristo. Então Deus não preservou a data. Agora, não há na Bíblia um princípio que condene celebrar o nascimento de alguém. Porque os próprios anjos celebraram o nascimento de Cristo, como lemos em Lucas 2, ali 8-14. Segundo ponto, o apóstolo Paulo se utilizava de diferentes estratégias evangelísticas para levar a Cristo às pessoas. Óbvio, estratégias que não contradiziam os princípios bíblicos. Então, isso que o Papa Júlio I fez, de desviar a mente das pessoas do paganismo para Cristo, foi uma estratégia muito sábia, né? E Paulo, em 1 Coríntios 9, com certeza, com base nesse texto, veremos que Paulo faria a mesma coisa, né? Em 1 Coríntios 9, Paulo disse o seguinte, na verdade, acho que é 2 Coríntios 9, essa estratégia evangelística de Paulo. 9:23 em diante, na verdade, diz assim: faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. E a partir do verso 19, ele diz assim, ó, verso 20, tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho. Paulo adaptava o seu estilo evangelístico, a sua estratégia evangelística, sem contradizer os princípios de Deus, para alcançar as pessoas. Então, assim como o Papa Júlio I usou do Natal para levar a mente das pessoas para Cristo, não é errado nenhum cristão utilizar-se desse período do ano para levar a mente das pessoas para Cristo. Mostrar para as pessoas que o centro do Natal é Cristo, não o consumismo, mesmo que não seja errado trocar presentes, mas o centro do Natal é Cristo, é a salvação que temos nele, não o consumismo, não é? O centro do Natal é Cristo, não é Papai Noel. Então, nós podemos usar do momento para fazer uma coisa boa com ele,
levar a mente das pessoas para o Evangelho. E eu finalizo com uma reflexão, que eu gosto muito dessa reflexão, né? Quem fez essa reflexão foi meu amigo, pastor Valdeci Júnior. Ele tem um blog chamado Na Sala do Pastor. E há vários anos, quando ele escreveu sobre o Natal e deu várias respostas muito boas sobre o assunto, eu até peguei várias respostas dele e coloquei também no meu blog e também no blog do Na Mira da Verdade. Ele faz uma conclusão no artigo dele, o pastor Valdeci Júnior. Um abraço para ele, para Fátima, para os filhinhos que estão em Caxias do Sul, hoje Rio Grande do Sul, não é? Ele fez uma conclusão que para mim foi perfeita. Depois de explicar acerca da origem do Natal e responder alguns questionamentos que as pessoas fazem, veja a conclusão dele, como nos leva a refletirmos acerca do nosso comportamento como cristãos muitas vezes. Ele diz o seguinte: enquanto uma infinidade de sites está desejando Feliz Natal, enquanto pessoas do mundo secular, sem religião, falam de fraternidade, confraternização, amor, paz, alegria, família, passeios, festas sadias, não é? E presentes, os religiosos por aqui, no blog dele, digladiam-se em ataques de ideias, ofensas, indiferenças, friezas, apegos a regras farisaicas, etc. Os não cristãos, no Natal, né, demonstram piedade. Os cristãos, entre aspas, demonstram falta de piedade. No sentido correto da palavra, quem são os ímpios? Devemos refletir, meu amigo. Se você faz do Natal um cavalo de batalha para criticar os outros, enquanto que os seculares estão promovendo amor, alegria, respeito, você está sendo ímpio, não eles. Então, reflitamos, sejamos equilibrados. E eu finalizo dizendo mais uma coisa. Eu até entendo que um irmão evangélico tenha uma dúvida dessa. Agora, um adventista do sétimo dia é uma vergonha. E por que é uma vergonha? O adventista do sétimo dia, que tem em suas mãos o livro O Lar Adventista, ou deveria tê-lo, no capítulo 77, Ellen White, cofundadora do movimento, e nós cremos ter recebido o dom profético, não para completar a Bíblia não precisa de nada, mas para levar nossa mente para a Bíblia. Ellen White tem um capítulo, o capítulo 77, em que ela fala sobre o Natal, onde ela claramente diz que não devemos deixar esse dia passar por alto e que seria bom até mesmo que em nossas igrejas houvessem árvores de Natal, para nós levarmos ali ofertas para as casas de culto. Então, um irmão evangélico, eu entendo, tem essa dúvida, ele não tem a crença que nós temos no dom profético em Ellen White. Agora, um adventista, olha, eu vou ser muito franco com você, meu irmão, você que é um adventista do sétimo dia e briga quando se arma uma árvore de Natal na igreja ou alguém celebra o Natal, eu vou te dizer, isso é uma vergonha. Você tem que conhecer a literatura da sua própria igreja, ter humildade, dedicação, ler, se informar. Porque um adventista ter uma dúvida dessas, com um capítulo tão claro como o Lar Adventista, é vergonhoso realmente, é de causar profunda tristeza na gente. Ok, professor, deu uma chicotada aí na gente. Muito bem, nós estamos apenas começando o nosso programa. Você pode participar mandando as suas dúvidas através do SMS, o número é 12 98151 0101, ou pelas redes sociais, Facebook, namiradaverdade.nt, Twitter, @namiradaverdade e o blog novotempo.com/namiradaverdade, tá bom? Essa pergunta aqui chegou já pelo nosso Facebook. Não, mas deixa eu colocar aqui, já que nós estamos falando de Natal, todo mundo gasta bastante no Natal. A pergunta é a seguinte, professor. Quem mandou foi o Josias Souza. Olha aí, um charado, um amigo nosso. Mora em Barreiras, na Bahia. A pergunta dele é a seguinte: Mateus 19, 24 diz que é mais fácil um camelo passar
pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Isso significa que nenhum rico poderá se salvar? É isso que está dizendo o texto de Jesus, professor? A resposta é não, pelo seguinte: realmente no verso 24 ele está falando da dificuldade que é um rico ser salvo pelo fato dele não sentir necessidade de Cristo, né? Então ele está falando realmente desse aspecto. Agora, ele não fala que é impossível porque no verso 25 e 26, olha o que Cristo diz, ó. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: neste caso, quem pode ser salvo? Ou seja, eles tiveram a mesma dúvida que você, amigo telespectador. Agora, olha a resposta de Cristo no verso 26. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então veja como Cristo, no próprio contexto, já esclarece. Realmente, um rico é difícil ser salvo porque ele não sente necessidade de salvação. Agora, o fato de ser impossível à vista dos homens não significa que é impossível para Deus. O Espírito Santo pode alcançar o coração até mesmo das pessoas ricas para que elas digam um sim para Jesus, se elas permitirem que o Espírito Santo entre no coração delas. E um outro texto que devemos também considerar, entre outros, é o texto de Paulo em 1 Timóteo, capítulo 6. Paulo claramente nos mostra que na igreja cristã primitiva haviam pessoas ricas. Então, se Cristo estivesse dizendo que nenhum rico poderia ser salvo, obviamente que Paulo não teria dado conselhos aos ricos, né? Então, a presença de pessoas ricas na igreja cristã prova definitivamente que Deus atua assim no coração dessas pessoas ricas que se deixam ser influenciadas pelo Espírito Santo para aceitar a salvação. E aí, 1 Timóteo 6, 17 a 19, ele diz o seguinte: ordene aos que são ricos no presente mundo, ou seja, tinham pessoas ricas na igreja cristã primitiva, salvas em Cristo. Ordene, né, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente, para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Então, Deus não é contra a riqueza. Deus é contra permitir que o dinheiro ocupe um lugar no coração que pertence só a Cristo. Muito bem, mais uma aqui do Facebook, o Carlos Alexandrino. Ele diz: boa noite, Tito. Hoje pesca aí a minha pergunta. Sua pergunta foi pescada hoje, meu irmão. Olha só, a Bíblia relata muitos deuses da antiguidade: Baal, Asterote, Moloque, Asserá, entre outros. Estes deuses pagãos ainda existem hoje? Mudaram de nome? Como se chamam? Exercem algum tipo de influência em nossos dias? A Bíblia é rica em deuses mesmo. A gente vê a história ali do povo de Israel e quantos deuses tinham, né? Agora, hoje em dia, os deuses são outros, professores? Veja, esses deuses da mitologia pagã, não é? Nunca existiram, primeiro ponto, que às vezes o telespectador pode pensar, bom, existiram no passado outros deuses, e né? Não existe hoje. Não, Paulo diz, ó, 1 Coríntios, capítulo 8, a partir do verso 1. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. E aí ele vai no versículo 4, ó. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Ou seja, não existe outros deuses além do Deus verdadeiro. Então, o fato de a Bíblia registrar os nomes de outros deuses não quer dizer que eles existiam. A Bíblia está registrando a crença das nações pagãs a quem Deus queria converter para a religião bíblica. Ok? Então, esses deuses nunca tiveram influência alguma porque eles nunca existiram. Agora, óbvio, em Levítico 17, verso 7, diz que quando os povos pagãos sacrificavam essas divindades, que não existem na verdade, eles estavam sacrificando a demônios. Então, os demônios, anjos maus, poderes espirituais perversos, eles atuavam
em nome desses deuses, porque esses deuses não existem. Eram os demônios que muitas vezes se apresentavam para poder enganar as pessoas. Tá? Hoje desconheço alguma nação, né? Pode ser que tenha, mas eu desconheço no momento, teria que estudar mais para ver, mas desconheço alguma nação que tenha crença nesses mesmos deuses. A arqueologia nos ajudou a descobrir, não é, estatuetas, por exemplo, tem estatuetas de Baal, né, e outros deuses. Agora, desconheço no momento uma civilização que tenha adotado essas mesmas divindades mitológicas do passado. Muito bem. Uma aqui do nosso SMS. Boa noite, meu nome é Manuel, sou evangélico e congrego na Presbiteriana Renovada. Gostaria de saber se irei perder minha salvação por não guardar o sábado. Professor, alguém que passa a conhecer o sábado, mas não guarda, ela poderá se perder? Em primeiro lugar, querido irmão, nós não podemos fazer nossa salvação depender de obras. Se a nossa salvação depender das nossas obras, estamos todos perdidos. Eu estou aqui apresentando este programa, né? Você me vê de terno, gravata, falando sobre a Bíblia, e você pode ser tentado a pensar, nossa, o Leandro deve de ser um cristão exemplar. Eu gostaria de ser, mas infelizmente não o sou. Eu estou no processo de transformação ainda. Eu gostaria de ter vencido vários pecados meus, mas ainda não consegui. Outros eu consegui, outros não. Por quê? A graça de Cristo vai se manifestando na minha vida sempre. E eu vou sempre ter coisa a melhorar. E se eu dependesse das minhas obras, primeiro, eu estaria perdido. Segundo, eu nem mereceria estar aqui, apresentando um programa religioso, respondendo perguntas bíblicas, porque eu sou um grande pecador. Agora, quando eu olho para mim, eu percebo essa indignidade por causa do pecado. Agora, o que me faz estar aqui é porque eu olho para Cristo, aí a coisa muda de figura. Quando eu olho para o que Cristo fez por mim e por qualquer um de nós, aí eu posso, apesar de ser um pecador, pela graça dele, pela justiça que vem dele, eu posso estar aqui, mesmo sem merecer. Então, eu incentivo a todo irmão, e é isso que eu aprendo na Igreja Adventista, né? Olhe para Cristo. Porque de acordo com Efésios 2, 8 e 9, nós não podemos ser salvos por nossas obras. De acordo com Romanos 5, 19, é só a obediência de Cristo que nos torna justos, que é transferida a nós. Agora, precisamos fazer uma outra avaliação. O fato de a justiça de Cristo ser transferida a mim, significa que eu não preciso crescer? Não. A justiça de Cristo é transferida a mim pela fé. Quando você e eu exercemos fé em Cristo, pela fé recebemos a justiça dele. A obediência perfeita dele se torna nossa, unicamente pela fé em Cristo. Agora, isso não significa que nós não devamos crescer. Se você está aprendendo, meu irmão, sobre o sábado bíblico, é porque o Espírito Santo está fazendo você crescer. E Tiago capítulo 4, verso 17 diz que se alguém sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Com base nisso, como que eu posso responder a sua pergunta de forma mais direta? Se você não observa o sábado ou qualquer outro mandamento, porque você ainda não o conhece, está buscando o conhecimento, está buscando a luz do Espírito, é óbvio que se você morre hoje, a graça de Cristo coloca você no céu, porque você não vai para o céu pela sua observância do sábado, e diria um outro mandamento. Ok? Agora, se a pessoa conhece e por rebeldia, não é nem por falta de informação, porque às vezes a pessoa não aceita porque ela precisa de mais tempo, de mais informação, e Deus entende isso, não é? Deus entende. Agora, se a pessoa diz assim, não, eu sei que esse é o mandamento bíblico,
e não tô nem aí, quero que se dane, diríamos assim. Aí a pessoa está se rebelando contra Deus. A graça de Deus continuará assim atuando no indivíduo para convencê-lo. Agora, se até a volta de Cristo ele continuar rebelde a qualquer outro mandamento da Bíblia, como que Deus vai colocar no céu um pecadeiro, ou seja, que quer viver no pecado como um estilo de vida? Então, a resposta à sua pergunta depende da visão que você está tendo, depende do nível de luz que você tem e, acima de tudo, depende da intimidade que você tem com Cristo. Muito bem, professor, muito bem. Eu quero rapidamente oferecer para você o nosso curso bíblico, Verdades para o Tempo do Fim. Para você ter esse curso bíblico na sua casa, pode entrar agora no nosso blog. Aproveite aí, hoje é um feriadinho aí, você tem muito tempo. Entra no nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade. Acesse, clica nessa imagem aqui e você vai ser direcionado para um campo onde você vai preencher os seus dados postais para que ela chegue direitinho na sua casa. É um presente nosso para você, é um curso bíblico com 16 lições, num formato de revista, que você pode levar para todo lado. Você também pode ligar para a gente, só que tem que ser no horário comercial. 0 operadora 12 21 27 3121. Ligue para a gente, peça o seu curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim. Nós vamos para um breve intervalo, não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta, você já viu aí como é que você faz para pedir o seu curso bíblico? Então não perca tempo, peça lá o seu curso bíblico, tá bom? E para você continuar participando aqui do programa, você pode mandar as suas dúvidas por SMS. Você que está chegando aí agora, está vendo Na Mira da Verdade, se perguntando como é esse programa, é um programa de perguntas e respostas bíblicas, que você pode participar mandando as suas dúvidas aqui para a gente. Pelo SMS, o número é 12 98151 0101. Pelo Facebook, Na Mira da Verdade.nt, você vai ver lá que tem um videozinho, você pode mandar suas perguntas pra gente, ou então pelo Twitter, @Na Mira da Verdade, tá bom? Participe, mande as suas dúvidas pra gente, como por exemplo o Sérgio Ramos, que participou aqui pelo nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade, e ele diz o seguinte: programa incrível. Pastor, eu queria saber se Maria, mãe de Jesus, morreu de morte natural ou foi arrebatada? A Bíblia nos dá alguma alusão sobre Maria, sobre os últimos momentos da mãe de Jesus, professor? Obrigado, querido telespectador, por você gostar do nosso programa, viu? Para nós é uma alegria saber que o programa tem feito bem à sua vida espiritual, tá? Veja, meu irmão, a Bíblia não fala da morte de Maria, não registra, não é? A morte de Maria. Agora, nós conseguimos também, pela Bíblia, percebermos que ela não foi arrebatada. Se eu tivesse sido, não haveria um problema, porque Deus arrebatou Enoque, Moisés, depois da ressurreição, e Elias em vida. Só que a Bíblia não menciona, então não devemos conjecturar. O mais provável é que realmente ela tenha morrido, não é? E nós temos alguns textos que evidenciam isso para nós, tá? Vamos ler aqui, em primeiro lugar, Atos, capítulo 1, que nos mostra que logo após a ascensão de Cristo ao céu, Maria continuou aqui. A Bíblia não menciona, por exemplo, ela indo para o céu com Jesus e também não menciona depois. Agora, por esse texto aqui nós podemos deduzir que ela permaneceu. Então, Atos, capítulo 1. Dos versos 9 ao 11, mostra a ascensão de Cristo ao céu. E aí, no verso 14, ou seja, depois que Cristo vai para o céu, em Atos 1,14 é dito: todos eles, os apóstolos, se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então esse texto aqui nos ajuda a deduzirmos, não é? Que Maria permaneceu aqui na terra e que ela terá a recompensa da eternidade juntamente com os demais justos, que serão ressuscitados por ocasião da volta de Cristo, de acordo com 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18.
E um outro texto que é importante considerarmos, digamos que os nossos irmãos católicos estivessem certos em dizer que Maria foi para o céu, assim como foi Enoque, Moisés e Elias. Mesmo que ela tivesse ido, 1 Timóteo 2,5 é muito claro em dizer que ela não poderia ocupar um papel de intercessora. 1 Timóteo 2,5 diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Então, mesmo que ela tivesse ido, não é, ao céu, ela não tem função de interceder, só Cristo tem essa função. E por que só Cristo? O verso 6 explica, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Como Cristo tem dupla natureza, divina, humana, e se entregou em resgate pela humanidade na cruz, só Ele tem prerrogativas para ser intercessor. Ok? Então, definitivamente, Maria não pode ser nossa intercessora, ela não tem dupla natureza. Muito bem, mais uma perguntinha aqui, os SMS são muitos. Quem mandou essa aqui foi o Raimundo Nonato, ele é de Manaus. E a pergunta dele é a seguinte, professor. Boa noite. Os discípulos falaram em línguas estranhas? Paulo falou em línguas estranhas? A Bíblia menciona aí que um dos nossos apóstolos aí falaram em outras línguas, professor? A Bíblia menciona os discípulos ali no evento de Atos falando em línguas, porém não nas chamadas línguas estranhas, né? Como muitos irmãos pentecostais acabam assim deduzindo, né? O dom de línguas bíblico, ele é um dom de idiomas, tá? Então, por exemplo, aqui em Atos capítulo 2, que é o capítulo principal para entendermos a natureza do dom de línguas, você percebe aqui no capítulo 2, do verso 1 ao 13 especialmente, eu vou ler aqui alguns versos, que o dom de línguas bíblico é um dom de idiomas, tá? Então eu vou ler aqui na NVI, por exemplo, Atos capítulo 2, a partir do verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Então veja, o Espírito Santo os capacitou na festa do Pentecoste a falar outros idiomas para muitas pessoas de várias nações que se encontravam naquela festa. Verso 5. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Veja, o dom de línguas é um dom de idiomas. Não existe, meu amigo, minha amiga que acompanha o programa, não existe dom de línguas estranhas na Bíblia. A versão Almeida, revista e corrigida, na época fez um desfavor para nós em colocar a expressão línguas estranhas, tá? Os tradutores tiveram a boa intenção, mas fizeram um desfavor por quê? A palavra estranhas, que se encontra em itálico, na Almeida corrigida, ela não existe no original grego. A palavra língua, do grego glossa, quer dizer idioma. Então é muito estranho ter uma tradução assim, idiomas estranhos. Não tem lógica. O idioma pode ser estranho para quem não entende, mas para quem fala e entende não é estranho, né? Então a Almeida atualizada já tirou essa palavrinha estranhas. E você só encontra agora em 1 Coríntios 14 referências ao dom de línguas, não dom de línguas estranhas. Então, tenha muito cuidado, meu querido irmão e minha querida irmã. Biblicamente, o dom de línguas é uma capacitação sobrenatural dada pelo Espírito Santo para falar em outros idiomas, a fim de comunicar o Evangelho e as verdades bíblicas. Fora isso, não é o dom de línguas bíblicas. Ok, muito bem. A próxima pergunta chegou pelo Twitter. Quem mandou foi o Cassiano Alves. A pergunta dele é a seguinte. Afinal de contas, o que é Evangelho Eterno? O que é esse termo usado na Palavra de Deus aí, professor? O Evangelho Eterno?
O Evangelho Eterno, aparece essa expressão em Apocalipse capítulo 14, verso 6. A palavra Evangelho significa boa notícia, ou boa nova. E qual é a boa notícia que encontramos na Bíblia? De que o Messias, Jesus, veio, morreu pelos nossos pecados e podemos ter vida eterna nele. Então o Evangelho Eterno é a boa notícia da salvação em Cristo. Por que é eterno? Porque sempre os efeitos do Evangelho serão sentidos na vida dos salvos, porque eles terão a vida eterna, porque aceitaram essa mensagem de salvação. Então o Evangelho Eterno é a notícia eterna, que sempre estará na nossa mente e no nosso coração, de que Jesus, o Messias, veio, morreu por nós e vai voltar pela segunda vez para nos dar definitivamente a vida eterna. Muito bem, muito bem. Mais uma perguntinha aqui do nosso Facebook. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, o Francisco Sobrinho, ele diz o seguinte: sou do Rio Grande do Norte, congrego na Igreja Pentecostal Unção do Espírito Santo de Deus. Em Levíticos 11, 9, fala de todos os animais que há nas águas. Comereis os seguintes: todo o que tem barbatana e escama, nas águas dos mares e nos rios. Esses comereis. Aí eu pergunto, gostaria de saber se os camarões, as lagostas, se essas estão fora desse peixe que fala em Levíticos 11, 9. Me tira essa dúvida, por favor. Ou seja, os frutos do mar são condenados também nas leis de Levíticos? Muito boa, meu irmão, essa sua pergunta, viu? Parabéns por você estar decidido obedecer à palavra de Deus. Não é fácil para nós que vivemos numa cultura pervertida, alimentarmente falando, priorizarmos a lei de Deus ao invés do sabor, né? Mas quando nós permitimos que Deus nos ajude, Ele faz essa mudança e nós passamos a avaliar um alimento não se ele é saboroso ou deixa de ser saboroso, mas especialmente avaliamos o alimento pelo bem que ele pode ou não fazer na nossa vida. Eu já comi muita carne imunda, né? E depois que eu aprendi na Bíblia que Deus não deseja isso, com a ajuda de Deus eu pude vencer este hábito. Então, parabéns, meu irmão, por você estar permitindo que Deus faça isso na sua vida. Os frutos do mar são saborosos? Com certeza, mas não fazem parte do cardápio de Deus para nós, realmente. Então, aqui em Levítico 11, verso 9, nos mostra quais são as características desses animais aquáticos que podem servir na alimentação. De todas as criaturas que vivem nas águas do mar e dos rios, vocês poderão comer todas as que possuem barbatanas e escamas. Mas todas as criaturas que vivem nos mares ou nos rios, que não possuem barbatanas e escamas, quer dentre todas as pequenas criaturas que povoam as águas, quer dentre todos os outros animais das águas, serão proibidos para vocês. Por isso não poderão comer sua carne e considerarão impuros os seus cadáveres. Por quê que Deus deu a lei desta forma? Porque todo animal aquático que não tem barbatana e escama, ele é o lixeiro do mar. É aquele animal que come o lixo que se encontra no mar. Ele limpa os mares, os rios, né? E por isso esse animal ele tem muitas bactérias extremamente danosas para o nosso organismo. Já o animal que tem barbatana e escama, ele tem um sistema, além de não ser o lixeiro do mar, né, ele tem um sistema digestivo mais habilitado para eliminar as toxinas. Ok? Então, quando Deus dá a sua orientação, é porque Ele quer o seu bem, Ele quer o meu bem. E a Bíblia diz, em 1 Coríntios 6,19, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Devemos, obviamente, manter este corpo limpo. E uma outra coisa, se Ele criou todas as criaturas, Ele sabe o que pode ser bom para a gente e o que pode ser ruim, né? Então isso é uma questão até de sabedoria nossa em atender o conselho do Criador. Ele que criou todos os animais e se Ele estipulou algumas leis,
É porque ele sabe realmente que é bom pra gente, né, professor? Sim. Quem sou eu para dizer que não, esse alimento é bom para minha saúde? Quem sou eu? Nós não podemos fazer isso, como tu falou, o Criador sabe muito melhor que nós e os irmãos de outras igrejas não deveriam, né, tentar dizer assim, não, mas Deus aboliu esta lei porque ele deu para o povo de Israel. Não é o caso, né? Isso aqui é um princípio de saúde. Eu acho que vale a pena até a gente lembrar aquele texto clássico que eles dizem quando Pedro viu aquele lençol de animais imundos lá e que Deus estava falando para ele que era para ele comer aquilo. Ele falou, mas eu não como isso, eu nunca comi isso daí, isso está errado. Mas Deus fala, não, come. Então as pessoas acabam utilizando isso para dizer, tá vendo, Deus autorizou. Tudo que está no açougue você pode comprar, não é, professor? Textos infelizmente descontextualizados, não é? Então, eu até vou dar uma atividade de casa para o nosso olha o ouvinte, professor telespectador. Pega Atos capítulo 10 e leia o 10 junto com o capítulo 11. E vai sublinhando algumas expressões importantes, como por exemplo, você vai sublinhar a palavra imundo, depois você vai perceber que no contexto está falando de gentios, ou seja, pessoas pagãs, e aí você vai perceber que a visão do lençol zoológico em Atos 10 tinha só um propósito, né? Deus queria mostrar por meio de uma visão que Pedro não deveria considerar os não-judeus imundos e indignos do Evangelho. Então, lendo Atos 10 e 11, percebe-se claramente que a questão nada tem a ver com Levítico 11. Muito bem, muito bem. A próxima pergunta aqui por SMS, não tem o nome. A pergunta é a seguinte, Apocalipse capítulo 11 diz que virá 2 testemunhas. Essas 2 testemunhas são Enoque e Elias? O que Apocalipse 11 está dizendo sobre testemunhas aí, professor? Vamos tentar dar uma lida aqui, né? Veja, as duas testemunhas de Apocalipse, isso mesmo. As 2 testemunhas de Apocalipse 11, nós não interpretamos como sendo Enoque e Elias, mesmo que a linguagem pareça referir-se a eles, não é? Ali com base também no livro de Zacarias, nós não interpretamos como sendo eles porque tem alguns versos aqui que nos impedem de fazer isso. Por exemplo, aqui no versículo 3, falando das 2 testemunhas, é dito o seguinte, darei poder às minhas 2 testemunhas e elas profetizarão durante 1260 dias vestidas de pano de saco. Veja, como que Moisés, Elias ou Enoque aqui poderiam se enquadrar nesse texto? Não tem como. Essas 2 testemunhas vão profetizar por 1260 dias vestidas de pano de saco. Pano de saco, eles, na antiguidade, eles usavam pano de saco quando estavam em profundo luto. Tá? Botavam uma roupa totalmente descaracterizada para evidenciar o momento de luto. Então aqui diz que essas 2 testemunhas, por 1260 dias, estarão em luto. 1260 dias, utilizando-se do princípio dia-ano para interpretar profecias apocalípticas, se refere a 1260 anos. E quando nós vamos à história, nós percebemos que o evento, um dos eventos mais significativos que ocorreram num espaço de 1260 anos, foi a proibição da palavra de Deus na Idade Média. Então, de 538 a 1798, a Bíblia só era permitida para o alto clero. Então, essas 2 testemunhas em luto representam a palavra de Deus. Né? Em João 5,39, Cristo diz que as Escrituras dão testemunho dele. Então, alguns autores entendem que as 2 testemunhas são a lei de Moisés e os profetas. E outros aplicam ao Antigo e ao Novo Testamento. Mas no consenso é a palavra de Deus. Né? E aqui no decorrer do capítulo 11, no verso 7, fala que uma besta vinda do abismo atacaria, mataria essas 2 testemunhas e deixaria os cadáveres delas expostos na rua principal da cidade. Aqui nós interpretamos, usando o método historicista, essa besta do abismo se refere à França originalmente,
não hoje, né? A França, originalmente, na Revolução Francesa, quando se declarou um país ateu e queimou várias Bíblias em praça pública. Então, utilizando o método historicista de interpretação e analisando alguns detalhes, nós percebemos que realmente as duas testemunhas representam melhor a lei de Moisés e os profetas ou o Antigo e Novo Testamento. Ok, mais uma perguntinha, essa agora do nosso blog. Ela vem lá de Caxias do Sul, quem mandou foi o Mirko. A pergunta dele é a seguinte: no céu, na nova terra, continuará havendo fé? Ou não mais será necessário ter fé em Deus? E aí, professor? Nós vamos ainda ter que usar da fé estando lá no céu? Vamos ler aqui um texto. 1 Coríntios, capítulo 13. Diz o seguinte, capítulo 13, verso 13. Assim permanece agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. O amor é apresentado aqui como o maior dom, porque este é o dom que sempre existirá. Por quê? De acordo com 1 João 4, 8, 16, Deus é amor. Então, enquanto existir Deus, o amor sempre existirá e será o maior de todos os dons. O que é fé de acordo com Hebreus 11, verso 7? 11, 6. A fé, eu vou ler aqui essa definição, porque aí o nosso amigo já terá definitivamente a resposta. Hebreus 11, versículo 1. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Quando nós estivermos com Deus, vendo-o pessoalmente, precisaremos ter fé? Óbvio que não. Se nós estaremos vendo a Deus, nós estaremos vendo de forma palpável as provas que Deus existe. Estando com Deus não precisa fé. A fé é você ter certeza de algo que você ainda não viu. Quando você vê, você não precisa mais de fé, porque você já tem a certeza da existência dele, de que você está com ele. E eu gosto de um outro texto também, que também é 1 Coríntios 13. No mesmo contexto dos dons espirituais, aqui diz no verso 9, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Verso 12, agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Então, obviamente que, vendo a Deus pessoalmente, nós já teremos todas as provas visíveis da sua existência, estaremos nos relacionando com Ele. Então nós vamos exercer amor para com Deus, não exercer fé. Ok, uma pergunta que já fazia tempo que não chegava aqui na Mira da Verdade. A pergunta é a seguinte: Apocalipse diz que só 144 mil serão salvos. Esse número é literal, professor? Veja, amigo telespectador e ouvinte, a Bíblia não diz que só 144 mil serão salvos. Muitos interpretam assim, mas não é assim que o texto diz. Quando você lê sobre os 144 mil no capítulo 7, versos 13 e 4, e também no capítulo 14, verso 4, você percebe que após a menção a este número, no verso 9, o mesmo grupo dos 144 mil, dos versos 13 e 4, é retratado de uma forma diferente em Apocalipse 7, verso 9. Diz assim: depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Então, o texto é claro em mostrar que, no contexto,
os 144 mil mencionados nos versos 3 e 4 é o mesmo grupo, a grande multidão que ninguém podia enumerar, mencionada no verso 9. Ele só utilizou o número de forma simbólica para destacar. Nós, por exemplo, quando destacamos alguma coisa num texto, nós colocamos ele em negrito, ou sublinhamos, não é? Ou deixamos em itálico. O judeu, para destacar, ele utilizava-se de números. Então ele pega 12 tribos de Israel, o número 12 representa a universalidade dos filhos de Deus, multiplica por 12 mil para dar os 144, né? 144 mil, para destacar que este povo salvo por ocasião da volta de Cristo é um povo especial porque resistiu ao poder perseguidor da besta de Apocalipse, capítulo 13. Então, não interprete como sendo um número literal, porque isso seria a mesma coisa que Deus predestinar. Bom, eu vou salvar só 144 mil porque eu amo só 144 mil, o resto que fique de fora. Seria, obviamente, um absurdo. Muito bem, professor. Em um minutinho aí, vamos ver se você consegue responder essa pergunta para a gente aqui. Como podemos diferenciar os falsos profetas? Dá para responder em um minuto? Dá para responder muito superficialmente, mas vamos fazer. Uma das dicas, leia Mateus capítulo 7, versos 15 e 16. Tá? Uma das dicas é o quê? Pelos seus frutos os conhecereis. Você tem que ver se o estilo de vida do profeta condiz com a palavra de Deus. Se ele é uma pessoa que realmente faz a diferença para o bem das pessoas, se aquilo que ele ensina leva as pessoas para mais perto de Cristo e das verdades de Cristo, avalie o estilo de vida dele. Pelos seus frutos os conhecereis. Há outros textos bíblicos com outras dicas que com certeza nós vamos repartir com você em outros programas. Muito bem, professor. Com esse nós encerramos mais um Na Mira da Verdade e a gente se encontra mesmo que seja feriado a semana que vem, se Deus quiser. Pela graça de Deus, meu amigo. É um abraço, um bom restante de Natal para você. Muito bem, eu queria agradecer a você também que esteve aí com a gente nesse dia de Natal. Falamos algumas coisinhas aí sobre o que o Natal representa, que muita gente tem dúvidas sobre isso e a gente quer agradecer muito as perguntas que você mandou para a gente também. Muito obrigado, nós desejamos a vocês aí que estão acompanhando a gente um finalzinho de Natal abençoado. Mas rapaz, olha aí, rapaz. Eu não podia deixar de desejar um Feliz Natal pessoalmente para você, viu? Então, Deus te a gente abençoe. tem que mandar um abraço especial para os nossos telespectadores. É isso aí. E acho que desejar um feliz ano novo também, né? Também, meu amigo. Obrigado por você ter estado com a gente aí todo esse ano. Ainda está com a gente, né, professor? E mandar uma mensagem para eles lá. Uma alegria foi ter você conosco ao longo desse ano, né, que você tenha um excelente restante de Natal e que o ano novo, né, Tito, seja uma bênção na sua vida, que você realize seus sonhos, né, e que o programa Na Mira da Verdade continue fazendo parte aí do seu coração, da sua vida. Muito obrigado por acompanhar a nossa programação aqui. A gente deseja para você um bom restinho de Natal e um próspero ano novo. Que Deus abençoe a todos. Tchau.